Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Então, hoje, nosso pop vai falar sobre um assunto que realmente foi muito trágico, né? A gente vai falar sobre a situação goleiro Bruno, porque agora ele está solto. Ele voltou a ficar na mira da mídia, porque no ano passado ele foi beneficiado com regime semiaberto. Também houve muita repercussão quando a justiça liberou o jogador para voltar a atuar nos campos, né? Mas aí, depois de alguns protestos, o time do Mato Grosso que havia contratado voltou atrás da decisão e falou que não mais. Além disso, teve uma outra polêmica, né? Uma série, parece que vai acontecer na TV Globo, sobre o assassinato de Elisa Samúdio. Programa tenso, mas daqueles que são informativos e a gente tem que assistir. Bom, gente, eu falo assim de coração. Foi uma situação que o Brasil parou para assistir. Uma moça linda, que era a Elisa, com um bebezinho no colo, o filho do Bruno, e ela foi assassinada. Eu tô lembrando isso porque, na época, eu fiquei muito chocada. E eu já tinha feito... Eu fiz um programa aqui com a avó do menino, né, do Bruno. Eu tô aqui hoje com ela de novo e eu quero entender como mudou a vida dela, que ela tá cuidando do menino, do neto, né? E é uma situação bastante complicada imaginar que o assassino da mãe do menino está solto. Então, nem sei como ela vai lidar com isso. Eu vou falar boa noite para a mãe, essa guerreira, mãe de Elisa Samúdio, a Sônia Moura. Tudo bem, querida? Boa noite. Bem-vinda. Guerreira, a senhora, viu? Obrigada. Naquela época eu já achava, continua aí, mantendo a cabeça erguida, criando seu neto. Guerreira, parabéns, viu? Um exemplo Obrigada. de mulher. Vamos falar boa noite para Eliana Passarelli. Colocaram você longe de mim hoje, Eliana. Verdade. Tudo bem, querida? Acho que é para eu xingar menos, né? Será? Não sei, você xinga menos, você fica aí? Não. Então não mudou. Obrigada pela presença, tá? Eu que Promotora agradeço. de justiça, que a gente gosta muito. Felipe Campos, estava com saudade de você. Também, Tudo bem? viu? Boa noite, gente. Boa noite, Luciana. Muito obrigada. Suzy, doutora, Sônia, boa noite para vocês. Obrigada pela presença. E a gente vai falar com a Suzy Camacho, ela é psicóloga e entende bastante dessa questão da criança, né? Muito obrigada, Suzy. Eu é que agradeço. Boa noite a todos. Que a gente possa, de alguma maneira, auxiliar muitas pessoas certeza. em situações não tão graves, evidentemente, mas que Inclusive também passam ela, por né? Se a isso. gente puder, de alguma forma, a Eliana sempre tem ideias boas, se Sim. a gente pudermos assisti-la de alguma forma, né? Verdade. Bom, a Rede Globo comprou os direitos do livro Indefensável, o goleiro Bruno, e a história da morte de Elisa Samúdio. O anúncio de uma série da televisão causou muita polêmica. Eu imagino se fosse alguém da minha família. Eu também não gostaria, é uma coisa normal, né? Quer dizer, abre de novo a ferida, uma situação muito difícil. Coloca aí. O anúncio de uma série sobre a morte de Elisa Samúdio pela TV Globo rendeu muitas polêmicas. Eu acho uma coisa assim revoltante para mim e eu estou muito preocupada em relação a tudo que eles vão pôr. Agora vem um porém. Eles podem fazer sem autorização de um familiar da Elisa, no caso eu ou o Bruninho, sem essa autorização. Sônia, a mãe da jovem assassinada, não aprova a ideia. Até o momento eu não autorizei nada, não vieram me procurar, não falaram comigo, eu estou sabendo através da imprensa o que está acontecendo. A autora Glória Pérez também se manifestou nas redes sociais. Só pode ser piada e de mau gosto. Informações dão conta de que a primeira cena da trama falaria sobre a ocultação do corpo de Elisa. A defesa do goleiro também se pronunciou contra a realização da série. Bom, dona Sônia, antes de mais nada, como está o seu neto? Graças a Deus, Bruninho, está bem. Como que a senhora recebeu essa notícia que a TV Globo faria uma minissérie ou um seriado, bom, enfim, com os direitos autorais da história da sua filha, da morte da sua filha? Uma certa tristeza, né? Porque não tem nem como. A minha preocupação maior nisso tudo recai sobre o meu neto, né? Claro, só, né? Porque eu falei, a primeira coisa primeiramente, que me veio na cabeça é em relação a ele, né? O impacto que isso vai ter sobre ele. Sobre ele. Como é que você acha que vai ser o impacto sobre ele? Vai vir coisas ali que eu não acredito que tenha acontecido, que não sejam verdade em relação a alguns fatos em relação à morte dela. Ele está conseguindo ser preservado? Você consegue? Consigo, preservar? ainda consigo. As pessoas sabem quem ele é? Quando ele está sozinho, não, mas na minha companhia sabe quem ele é.
Não tem como. Você já explicou para ele o que aconteceu de alguma forma? Ele sabe? Ele sabe que a mãe dele está morta, tal, mas ele não sabe que existe por trás essa história de cachorro, essas coisas que eu acho que é uma coisa. Nossa, nem fala. É uma coisa que. Melhor não pensar. Não, e é uma coisa desnecessária, Nossa. né? Eu acho Diabólica. muita fantasia. É diabólica essa história. Mas ele sabe que o pai foi o que... Não, ele sabe. Ele Isso sabe ele tudo. sabe, Como é ele que ele sabe. lida com isso? Ele lida bem. Ele é uma criança, se você vê ele, né? Ele é uma criança alegre, feliz, é uma criança que vive a vida. Que é o que eu tenho tentado fazer hoje em dia, é isso com ele. Ele viver o momento dele, a infância dele, né? Sem eu falar, ó, deixa, eu penso, eu resolvo agora por você. Claro, é criança, óbvio. Né? Criança não tem que resolver nada. Mas ele percebe, que nem agora, sofrimento, a semana passada, que eu estava muito reporte, muita pressão, eu fiquei eu estou com um problema na mão, né? Então, inchou demais pelo estresse, é uma dor. As pessoas não respeitam, né? E daí aquela coisa, ele, uma hora vai acabar. Eu falei, eu sei que vai acabar. Eu falei, mas não se preocupa não. Eu falei, deixa que eu me preocupo e deixa para você, vai viver a sua vidinha, vai brincar, vai, né? Vai curtir suas férias, vai, né? Eu falei, deixa que a vovó segura. Ô, Suzy, bom, no caso, eu acredito que ela está fazendo o melhor dela e está sendo o menino tendo uma infância meio que normal. Essa exposição na mídia, de alguma forma, vai afetá-lo, né? Não, sem dúvida nenhuma. A partir do momento que a criança recebe uma informação, seja ela verdadeira ou não, de uma forma que seja drástica, uma forma que ela não esteja preparada, evidentemente isso afeta. Até porque vai ser muito importante que a avó, nesse momento, saiba até ensiná-lo a que frases ele vai dar como resposta na hora em que ele for questionado pelos amigos, sabe? Por outras pessoas, enfim. Ele vai ter que ser preparado literalmente para saber como responder a certas perguntas que virão. Perguntas inadequadas, formas de falar inadequadas, enfim. Então, a sua participação, sem dúvida nenhuma, tem sido tão importante que ele tem sido uma criança normal. Quanto a isso, ele é bem desembaraçado. Ele tem raciocínio rápido, pensa rápido, ele mesmo tem as respostas. Bonitinho. Não precisa. Esses tempos eu cogitei ele, falei assim, se alguém chegar a falar mal da sua mãe, falar tipo assim que a sua mãe é uma Maria Chuteira, uma puta, o que você vai falar? Mas quem vai falar isso? Mas falam. Mas fala. A mulher foi assassinada. Mas a maledicência existe em toda parte. E isso ela está correta de saber orientá-lo em como ele vai responder a essas questões que são terríveis, mas são questões que vão ocorrer na vida dele. Agora, não é verdade que eu acho que também uma coisa que vai ser muito importante para ele é o seu bem-estar, porque agora você é a figura principal. Se você estiver bem ou aparentar estar bem, ele vai ficar bem. Se você ficar mal, ferrou para ele. E principalmente a reação que ela vai ter quando, se Deus quiser, essa situação não vai adiante, mas se vier, como é que ela vai reagir? Ela tem que ficar bem. Se ela ficar bem forte no sentido, lógico que a gente não vai ficar feliz com a situação, mas forte, segura. Olha, isso daqui dessa forma, você não tem que ouvir aquilo que está sendo dito. Claro. Essas cenas, inclusive, não permitir que ele assista, se isso vier... realmente, porque às vezes tem... Mas até hoje, tudo que sai na imprensa... Você retira. Você filtra. Não, ele não assiste, ele não quer. E diga claramente para ele não sentir que está sendo ocultado alguma coisa, diga assim, é que isso não está compatível com a sua idade. Isso ainda não é um muitas momento... Coisas são mentira. Isso a gente tem esse diálogo. Cuidado, não é? Não, a gente tem, e eu falo para ele, qualquer dúvida, qualquer coisa que você queira saber, se alguém falar alguma coisa da sua mãe, chega em mim e me pergunta. Mas vamos falar da mãe, por que não fala do pai que matou a mãe, que eu não entendo? Eu não vou escondê-lo. Porque a nossa sociedade, realmente, a mãe mulher morreu, acaba se alguém vai falar aquela do pai. que sempre é errada, né? Nós temos uma sociedade que é machista. Ok. Mas, via de regra, o que a sociedade faz? Ela acaba vitimizando o homem e fazendo com que a mulher fique com essa imagem negativa. Ninguém está falando que é correto, mas a vítima sempre ela acaba sendo... Ela pode até não ser, mas a vítima sempre é prostituta, é vagabunda, é vadia. É uma forma de explicar o que é inexplicável. Eles usam hoje para justificar, às vezes...
o injustificável. Exatamente. Felipe, essa questão da Rede Globo, que é uma emissora maravilhosa, é uma história, né? Mas eles vão realmente fazer esse seriado? Com toda certeza, né? Eu acho que aí eles estão passando por tipo de qualquer princípio, né? E eu acho que essa história vai tomar uma proporção. Eu acho uma glamorização do crime horrorosa, né? A gente sempre debate isso no A Tarde é Sua, junto com a Sônia, Vladimir, Thiago, enfim, todos os nossos colegas. Essa glamorização está aí. A história da Suzane Richthofen também, que já está entrando aí em série também, né? Isso aí está servindo de exemplo. Pois então assim, eu acho que nem é a questão de servir ou não de exemplo, né? Foram crimes que realmente mexeram com a opinião pública, que mexeram com toda uma história, com uma família, com uma sociedade, e você trazer isso à tona... E a vítima tem 10 anos, né? Isso, e você trazer isso à tona... principalmente quando você tem mãe, você tem filhos, enfim, você lidar com essa situação, eu acho muita sacanagem. Quem ganha dinheiro? O Bruno não ganha nada sobre isso, não, eu acho que né? o Bruno não ganha absolutamente nada, a dona Sônia também não ganha nada. Os únicos que não ganham nada são as pessoas que sofrem com a história. Como né? é que é a lei? Porque, na verdade, quem vai ganhar são os produtores, né? A própria Rede Globo, né? até a própria produtora, os roteiristas, a produção, enfim, e se isso for comercializado internacionalmente bem, né? As salas de cinema, blá, 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 a quantidade de views que vai... Enfim, eu acho que tudo isso é um grande baú de dinheiro para muita gente e para eles que realmente precisariam ganhar alguma coisa, ou uma porcentagem, ou algo que realmente, porque ela, eu acho que a testemunha... história da vida dela, né? É a história da vida dela, é a continuação da vida dela, né? Então, eu acho que mais nada do que justo se ela ganhasse também alguma coisa. Ô, Eliana, então, essa pergunta que eu quero fazer é o seguinte, qualquer um pode escrever sobre a vida de outra pessoa e ganhar dinheiro com isso, e a pessoa não? Tipo assim, amanhã alguém vai escrever uma história sobre, no caso, a Luciana Gimenez, vai, e aí a pessoa ganha dinheiro e eu não? As bibliografias podem ser autorizadas ou não autorizadas, né? Princípio de liberdade de imprensa, mas aí eu já vou chamar de libertinagem de imprensa, né? É como o autor pensa que aconteceu a história, não se identifica com as partes, né, com as pessoas que estão na história, no caso, a dona Sônia, o Bruninho não, porque é muito criança. Obviamente tem um pitaco lá do tal do Bruno, óbvio. E também acho que de graça não vai ficar, viu, Felipe? Ele ganha dinheiro? Eu entendo que ganhe. Por que ele ganha quem dinheiro? é que deu essa história? Como? O autor não tirou da cabeça dele. Não, mas tem bastante coisa na mídia inventada então, que na pode... mídia, mas eu tenho para mim que algumas coisas foram esclarecidas do ponto de vista do criminoso. Mas pode isso? Pode. Se ele está de acordo, pode. Agora, eu vou dizer uma coisa. Se sair uma vírgula do contexto real da história, a senhora, por favor, peça indenização por danos morais. É uma vírgula. Mas ali está tudo errado. A história então, da minha vida. Eu falei... A história que eu abandonei a minha filha, que não sei... É isso que está relatado Mas lá a no senhora livro. abandonou? Não abandonei a Elisa. Tanto que eu tenho provas disso. Gente, a Elisa conviveu comigo. Falar que eu nunca Até tive... quantos anos? A Elisa conviveu comigo até os 16 anos. Ah, tá. Porque quando eu conversei com ela, ela realmente me disse que ela tinha saído aos 16 anos de casa. Então, né? foi quando ela foi para casa do pai dela em Foz. Ah, tá. Entendi. Mas Depois ela ela veio pra família cá. também, Sim, né? Todo problema mundo de tem família. Agora, deixa eu família. perguntar uma coisa. Doutora, não existe, deve existir no ECA, eu estava até lendo, mas ainda não encontrei, uma forma de eu proteger o meu neto. Sim, no caso, assim, desespero. de ele mais tarde vir sofrer bullying. causar qualquer tipo de constrangimento para a criança. Artigo Então, 232, se não me falha a memória, do ECA. Eu Qualquer po- tipo eu- de constrangimento. Eu posso entrar com um processo contra a Globo, Pode, claro. no caso... Contra a Globo, contra o autor, contra o diretor, contra quem a senhora quiser. Eles falaram, eles entraram em contato com a senhora? Até hoje, não. Porque, de repente, também poderiam entrar em contato para ver de uma forma, sei lá, fazer isso de uma forma Olha, ética. Luciana, eu acho uma coisa, eu vou deixar assim muito clara a minha opinião. Não é porque é Globo, seja lá o que for. O negócio é o seguinte, a gente tem que fazer filme póstumo de gente morta. Quando você faz filme com gente viva que vai sofrer as consequências disso fatalmente,
né, as consequências desses atos, não tem explicação. Isso se chama maldade. Não tem explicação. Ganância, maldade, não é? E libertinagem. Eu acho um absurdo a gente glamorizar crime, glamorizar criminoso, achar que o público merece esse tipo de coisa, não merece. E se eles trocarem os nomes todos e Podem fizerem um trocar tipo o que de eles uma, quiserem, a gente sei não lá, conhece. uma ficção? Mas o enredo geralmente é o mesmo, né? Eu falo tanto de enredo também. Mas nem a justiça porque sabe eu acho que o que aconteceu na realidade. numa hora como essa, porque Suzane Richthofen, eu acho que a nossa justiça ela é tão banal, né? Ela é tão, desculpa, idiota, doutora. Mas não é a justiça, é a lei. A lei, né? A lei, na verdade. E o que acontece é o seguinte. Você tem uma Suzane Richthofen, um goleiro Bruno, que daqui a pouco, se você não tomar cuidado, eles são tema de samba enredo, sabe? Porque aonde eles estão virando grandes celebridades, né? Aonde eles estão se tornando extremamente aos olhos do público. Gente, tirando Isso não é engraçado, não. gente. Selfie com ele no clube, aonde ele possivelmente poderia trabalhar. Gente querendo autógrafo, fazendo selfie, pedindo foto com ele. Ei, espera um pouco, tá tudo errado. Então, e depois essas mesmas pessoas pedem justiça. Bom, enfim. Isso me deixa um pouco tensa, porque é uma criança, né? A gente pensa na criança. E imagine, você está tensa, imagine a avó Nossa. que passa por essa situação. Por isso que a gente diz que a reação do adulto que passa por uma situação dessa, né, uma situação trágica, é fundamental para o bem-estar da criança. Ou seja, o autocontrole que ela tem, que ter. a forma que ela tem, e até de demonstrar, não precisa fingir que está tudo bem, falar, não, eu estou nervosa, são assuntos de adulto, não posso agora falar com eu falo você a isso pra respeito ele. disso, porque ainda não é compatível com a sua idade, mas qualquer coisa que você queira Fala com a perguntar, vovó. pergunte Claro. para mim. É a mesma forma que a gente usa quando a gente está iniciando a criança para explicar o sexo. Claro. Da mesma maneira, a criança vem até nós temos sim que falar. Por exemplo, ele chega com uma situação, eu tô chateado, ou então aconteceu alguém tal falou alguma coisa. coisa. Fala assim, então me diga o que aconteceu, me fala o que você sentiu, Como né? é que eu Como posso é que nós ajudar? podemos resolver isso? Eu estou aqui. Ou seja, a sua reação, e isso serve para todos aqueles que estão nos assistindo. Situações onde uma criança passa por bullying, é fundamental a reação do adulto que está cuidando dela. Este Mostrar cuidador, essa segurança. Né? segurança, firmeza, que aquilo vai ter, sim, um retorno para aquela Porque pessoa. senão a criança fica perdida, né? Não, e outra coisa, a sensação que se tem é que o mal sempre prevalece. Não, pelo e isso amor. é que nós temos que incutir na cabeça de um ser informação, de que não, pode ser agora, infelizmente, a justiça não está sendo feita, seja com qualquer pessoa, mas no momento certo você vai ver que ela vai ter um retorno, porque tudo aquilo que a gente faz tem um retorno, tem que ser incutido isso na cabeça da criança. Bom, uma outra polêmica no caso do goleiro Bruno envolveu a possível volta do goleiro aos campos de futebol. Iam contratar. Bom, no caso do goleiro, ele disse que ele não pode pagar pensão, não pode ajudar, porque ele não tem trabalho. Isso deve ser um fato, mas também eu não sei se... Eu não estou aqui para julgar nada, mas também não sei se é justo ele ficar lá nos campos, jogando, mas feliz da vida. eu não sei. ele tá solto desde julho. Se fosse um outro preso, a própria justiça já teria determinado ou dado um tipo de trabalho para ele. Por que até agora ele continua? Porque no semiaberto ele não está, né? Porque ele está livre. Né? Ele está uma liberdade. E se semiaberto lá não está funcionando para o Bruno. Né? Porque nem se você puxar lá na vara de execuções criminais, ele não está como preso. Ele ficou nem preso consta. quanto tempo? Ele ficou 9 anos. E aí fica solto? E Tá daí, tudo certo? daí eu questiono a justiça. Por que o goleiro Bruno não está trabalhando, se ele tem que trabalhar? Por quê? Eu não sei. Por que ele não está trabalhando ali? Ele São deve estar... tem 7 meses que ele está solto Então, já. mas ele deve estar fazendo um trabalho ainda interno. Não está fazendo nada. O interno... Não está fazendo. Ele volta para dormir na penitenciária. Isso ele está No fazendo. caso, ele está dormindo na casa dele. Então, Não, tá não tudo tá errado. voltando. Se está no Diz que semiaberto, não tem não pode. espaço na cadeia. Não parece. não é que Não, não então- tem. Na época que o Bruno que saiu do Nelson Hungria, ele era para ter ido para o presídio de Três Corações. Mas manobra dos próprios advogados, mandaram ele para Varginha, porque lá sabia que não tem albergue. Entendi. É todo um... É todo já um trabalho já lá de trás. E ele faz o que o dia inteiro? Olha, o que ele faz? Academia, ele E como é que treina. paga a academia? Ó,
Diz que ele está casado agora com Casado? uma dentista. Ele está casado com uma dentista que parece que, segundo a matéria que eu assisti, é essa moça que está custeando absolutamente tudo. Né? Tá. E aí, mais uma coisa que eu me pergunto, por exemplo. Ok, ele Felipe, está só um desempregado, minuto. não. Se ela está Ele custeando não está- tudo, ela que paga a pensão pro neto. Pois é. Ok? Então, assim, ele não é que ele esteja, porque trabalho tem aos montes. É isso que eu ia dizer. Mas É. não é um Não ser aquele trabalho Trabalho tem aos goleiro. montes, Ele tem mas que ele trabalhar quer, de ele qualquer quer ser maneira. goleiro, ele quer quer voltar voltar pro a time, jogar futebol, porque trabalho tem bastante. Ele quer vai voltar a querer ser dar- ídolo. Trabalho Ele tem quer voltar a ser bastante, vai ídolo. pegar no breu de verdade, vai fazer alguma coisa que realmente te cabe neste momento. Né? E não simplesmente você querer voltar com status de estrela. Gente, desculpa, tá tudo uma bagunça, tá E tudo ele falou numa errado. entrevista- E não tem condições. Eu acho que o mínimo que ele tem que fazer, eu acho que, por mais que ele seja a história seja réu, enfim, mas ele tem que trabalhar. Mas não, óbvio que não voltar para os campos, gente. Aliás, que é a isso? vara de execuções penais, muitas das vezes, tem empregos. Manda o preso, entre aspas, né, agora o albergado, em tese, para vagas de empregos onde se aceite detentos e pessoas ex-condenadas. Porque também- Condenados e ex-detentos, desculpa. Porque, infelizmente, a gente também tem que fazer o outro lado. Se o cara tá no direito dele, tá solto, ele também... Mas ele não pode escolher, né? Não pode Luciana? escolher, mas também tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar, mas não como, Não pode escolher. Como goleiro. Pode trabalhar como acabou, gandula. perdeu o ok? privilégio de ser goleiro. Sim. Até porque, na parte dos esportes, a gente sabe que isso gera nas Não. crianças e adolescentes uma idolatria. Ai. Porque, quer queira, quer não, ele tem muito talento. E isso é inegável, tanto é que Claro. ele estava. Porém, sabemos que ele tinha um comportamento altamente explosivo que fazia com que até a carreira dele fosse prejudicada e chegou né, onde Esse a gente já ponto. sabe. Não é? Mas o que Esse eu quero ápice. dizer é que temos que tomar, sim, muito cuidado com aquele tipo de trabalho que é realizado. Porque Glamorização. exatamente. E dá a impressão de que realmente, fazendo mesmo as coisas erradas, você pode ser Nossa, admirado, querido, ovacionado. Você já imaginou um goleiro, ele defendendo ali, sendo Para. ovacionado? Como é que fica isso na cabeça de uma criança, de um jovem? Sabendo, tá tudo ok, Tá né? tudo ok. Entendi. Exatamente. Agora, o Bruno disse que nunca pagou pensão pro Bruninho porque a senhora nunca pediu. Numa Tem na entrevista ele falou não isso. tem justiça. Entrou na justiça. Inclusive, a Elisa abriu esse pedido de pensão. A senhora quer ele na vida do menino? Eu, nesse momento, não. Eu não quero. Pois é, mas é isso. Mas, peraí. Eu gostaria de Mas perguntar o isso pra Bruninho- senhora. Mas Tem o o direito. Bruninho não quer também, nesse momento. Mas é aquela coisa. A hora que o Bruninho falar, eu quero conhecer meu pai, eu quero ver como é que ele é, isso vai partir dele. No momento Nossa, eu a não senhora quero. tá madura, porque, hein? Porque Olha, eu falo você, o seguinte... a dona Sônia, a evoluída. senhora, desculpa, eu ia fazer justamente essa pergunta. A senhora disse que se o seu neto pedisse para conhecer o pai, disse que a senhora levaria ele para conhecer o pai. Levaria, se for... Tudo bem, ele vai conhecer o pai dele, mas ele também vai conhecer o assassino da sua filha. Sim, eu sei. Ele também vai Eu conhecer sei. o homem que tirou a sua filha do seu convívio. Mas você Eu veja... sei, eu- mas eu acho- é- dele, eu só a acho mãe isso, dele, mas né? você Não, sabe mas que espera, é ela isso? está Você pensando sabe no o que é bem-estar isso? da Você sabe criança. o que é isso? É respeitar o meu neto, é Perfeito. respeitar as escolhas dele. Perfeito. E eu falei para ele que independente de toda a dor que eu senti, que isso eu faço por ele. Entendeu? Não quero saber Correto. a dor que vai me causar, mas é as escolhas dele. O que ele escolher para a vida dele, eu vou estar ali, vou apoiar. E ele sabe disso, eu falo Correto. quanto tempo. Quando ele falou no final da entrevista, o Bruno ele diz o seguinte, que um dia ele vai chamar a senhora e o Bruninho e ele vai contar verdadeiramente toda a história, o que aconteceu. Felipe, comecemos por onde está o cadáver. Exato. Vai ser muito legal Vai se ele ser a falar. primeira É, pergunta, né? vai ser Onde tá? vai ser a primeira pergunta que o filho dele vai fazer. Porque ele falou que o dia que ele ficar na frente do pai dele, ele quer saber o que o Onde tá pai minha dele mãe? fez com o corpo dela. O que A que senhora não- tem ideia do que ele possa conversar ou contar para vocês? Não sei. Bom, eu vou ver Mas agora. eu tenho a certeza do seguinte, que não é a verdade dos fatos. Não, mas não dá para confiar nele, né? Então eu falo assim, que vai ser a verdade dele, não a verdade do que aconteceu. Até que a pena lhe caiu bem por um tempo, né?
Ele está até arrependido. Doutora, Sei. o caso dele ele poderia usar tornozeleira eletrônica, não? Poderia, mas como Tá ele já solto. cumpriu o fechado Agora, e está em aberto... Vamos entrar numa polêmica? Tá solto, né? Deixa eu fazer uma pequena ressalva aqui. No final do ano, Bruno esteve no Rio de Janeiro, correto? Agora, assim? ele saiu de Varginha, foi passear no Rio de Curtir as Janeiro. festas, né? Curtindo, final de Natal, ano. Réveillon. Agora, me diz uma coisa. Quem foi o juiz que liberou? E qual foi o requisito para isso? Quem foi que Liberou ficou isso. responsável lá para ver se o Bruno realmente estava cumprindo o horário de recolhimento e por que ele não foi então com uma tornozeleira eletrônica? Ele não foi a trabalho, ele não foi porque um familiar tinha morrido, nada disso. Ele foi simplesmente a passeio. Até porque a Suzane Richthofen foi para Dia das Mães e Dia dos Pais. Isso aí pode no Brasil, gente. Chega a Tá, ser mas piada, ele gente. saiu da comarca, que ele está cumprindo pena, para o Rio de Janeiro. Pode tudo aqui, né? Pode tudo, Ele Eliana. teria, primeiro, ele tem que Pode tudo. sair com autorização judicial. E óbvio que deve ter saído porque entrou nas redes sociais, né? Lá do Rio de Janeiro. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o juiz das execuções, assim como o promotor das execuções criminais, tem que ter a certeza que ele sai não só da comarca, mas do estado, que é o de Minas Gerais, e vai para o Rio de Janeiro, imbuído de alguma coisa a ser feita de suma importância. Réveillon. Por exemplo, exatamente. Réveillon No é meu caso, importante. era isso que eu ia dizer. Então, tratar de conta bancária, tratar de emprego, não vale médico, não vale nada disso, porque tem no sistema penitenciário. Dentista, médico, Mas o que a ele festa quiser. é só no Rio de Janeiro, né? Então, por isso que Réveillon eu de estou branco, dizendo. Quer dizer, a justiça tem que autorizar expressamente Tá e baseado para em o quê? que é. Eu queria saber baseado em quê? Porque eu fui na vara de execuções criminais de Varginha e eu até hoje não consegui. Eu Que não enrola, sei, enrola, Eliana. enrola, Pode ficaram isso? empurra pro outro e não, ele tem autorização, só que a autorização até agora eu não tenho em mãos, mas eu tô ainda... A senhora acredita no arrependimento dele? Não. Alguém aqui acredita? Olha, Não. o arrependimento não tem que ser em palavras, tem que ser em atitudes. A partir do momento que eu tenho um arrependimento de ter feito alguma coisa errada, o que eu tenho que fazer? Tentar redimir aquilo, melhorar aquilo. Ninguém vai trazer a vida de volta. Só que Porém, crime, matar alguém é crime, com não certeza. é um erro. Não. O que eu estou dizendo é assim, a partir do momento que a pessoa diz que tem arrependimento, então ela teria que ter atitudes... Trabalhar, pagar pensão. Exatamente, de assumir a responsabilidade Sim. que disse anteriormente que não assumiu por imaturidade, seja E lá não- o que for. Tá, 25 E, anos. Suzy, e não esperar- É isso que eu falo, não tô imaturo pra defendendo. Suzy. Só um minutinho. É imaturo para assumir A responsabilidade de ser pai. mas não é imaturo para fazer. Por exemplo, Por isso com é que eu a estou cara- dizendo que as palavras se perdem ao vento. Claro. Com a cara mais atitude de lavada, arrependimento. com a cara mais lavada, ele vai e diz que ela nunca pediu pensão. Mas eu acho que ele, como pai, né, ele tem não nem que deveria pedir, esperar né? ela pedir se ele Exato. estivesse realmente Mas arrependido. existe um Ele processo no Rio de pediria Janeiro. pra alguém- Existe um processo no Rio de Janeiro que Não, foi não, a não. Elisa que abriu. Não, mas eu não Pede tô, pra mas eu não dentista, tô, não então, tá mas eu tô pagando falando tudo? justamente disso. Ele não teria, como ele disse, porque a dona Sônia nunca me pediu pensão, né? Nunca foi Vai ter que atrás. pedir? Mas ela, se ele tivesse o mínimo de vergonha na cara, ele não ia esperar você pedir. Ele ia pelo menos pedir para alguém ou para uma Ajudar. outra pessoa, para a atual esposa dele, seja lá o que for, entrar em contato com você. Ele tinha que ser prioridade, e falar menino. o seguinte: do que você está precisando, hein? Vamos começar Não, a resolver do que a o nossa meu história. filho está Ou precisando, do que né? meu Porque- filho, você também. Não, não se eu coloca não. fora disso. Não, você que eu digo, você não, nisso, você- porque Meu neto. você É a perdeu casa. a tua filha. Tua Mas- filha foi assassinada, brutalmente assassinada. Mas eu não e quero deixou dinheiro, um filho. não. Tudo bem que você não queira, mas que seja um dinheiro que vá pro teu neto. Sim, pra Eu acho educação que isso dele, vale. pra educação Eu nem dele. sei até que ponto também esse dinheiro é abençoado, você quer saber a Então, verdade, também. sabe? Mas ele como pai, se ele realmente estivesse Obrigação. interessado e arrependido, ele entraria em contato e com toda certeza ele iria dar um suporte Mas o financeiro. Mas isso ele não fez. E ele não vai fazer. Por quê? Porque está na índole dele. O caráter é uma história que vem na essência. Bom, mas você tem dúvida? Isso, ele não tem.
A pessoa... E é isso que eu estou tentando mudar no meu neto. Com certeza, ele vai ter um caráter Então eu diferente falo do assim, pai. o que eu passo para eles são valores, né? Família. É isso aí. Que o que você tem que valorizar é a família. Eu falei, lá fora você não tem amigos, você tem colegas. Fala, se for meu filho, não estou entendendo. Ainda é isso? Mas eu tirava logo o nome dele, não pode explicar tirar? isso juridicamente? Pode. Então tá. Aqui Ele vou ter não alguma quer, explicação. ele não quer que o Bruninho, porque ele tem, acho que, uma ação negativa de paternidade, não tem, dona Sônia? Ele move uma ação desde 2014, de março de 2014, uma ação de negação de paternidade. Você não deixa ele tirar logo o nome do menino? Não, a gente não pode deixar. Por quê? E por isso que ele Não fala pode. isso. Por Não quê? pode. Por quê? Porque nós tiramos as qualificadoras do crime, minha querida. E entendi. tira a motivação do processo. Aí não é? faz uma revisão criminal, como ele entendi. não, em tese, não é pai da criança, então por que ele mataria a Elisa se não fosse pela gravidez dela indesejada por ele? Entendi. Ok? Não, então. Então, é não. Mas diz que o menino é a cara dele, né? É. Diz que o menino é parecido com ele. Eu não sei se é bom ou se é ruim, mas... Enfim. Ele de costa, ele andando, ele de costa, fazendo certas coisas que ele faz. Depois eu vou te mostrar uns vídeos que eu tenho aflição. ali. DNA, né? Mas se eu fosse a incrível. senhora, eu contaria, porque ele tem um futuro garantido, seu neto. Não, agora não. Não, mas será ótimo quando colocar o pai no asilo. Mas Não. daí eu... Agora ele fala ali que ele paga para as filhas. E por que não vai pagar para ele? Como assim? Mata a mãe e ainda não arca com as responsabilidades do filho? Não estou entendendo. Mas ele não registrou o menino? Sim. Não teve um tal do DNA? Ele registrou porque a justiça determinou que assim fosse. Então foi. Dentro de um processo próprio, dentro do processo crime, onde ficou demonstrado que ele seria o pai da criança. Então foi, então se ele a tem justiça obrigação. falou que sim, é. Então, agora ele está brigando pela negativa da Só porque... paternidade. Só que porque reduz pena. ele fez isso lá no Estado. E lá os desembargadores negaram. Agora, esse recurso está no... Gente, mas tem o DNA tá lá no no Superior, Superior, é tá lá no filho. Supremo Tribunal. Lá os desembargadores... Gente, DNA é uma coisa que não tem como. Não tem jeito. Coloca aí. Até ele fala o DNA, não fala? Coloca aí. A única coisa que eu pedi, eu sempre cobrei, só foi a questão do DNA, André. É só isso. Só queria esclarecer, esclarecer a dúvida que eu tinha, como qualquer outra pessoa teria. Né? Porque eu não namorei a Elisa, eu não tive caso com a Elisa, não teve nada disso. A Elisa, nós nos conhecemos numa festa, nos envolvemos, né? E ponto. Não teve mais nada. Então, eu tinha o direito de saber, né, como qualquer outro homem, se o filho seria meu ou não. Tô vendo o arrependimento dele. Agora, moço, eu senti a vibe do Não, ele arrependimento. não teve um caso, mas teve um envolvimento. Não entendeu? teve nada. Ele só foi lá, estava dormindo. Um envolvimento. É só o envolvimento que eu tive, ela não me Aliás- representou nada. E depois, de uma certa forma, eu dei um jeito também de acabar com a vida dela. Não, né? e aliás, então não tive nada a com gente ela. não pode esquecer que ele tentou contra a vida do próprio filho. Não, e continua falando mal da mãe, né? Porque o que ele está ainda fazendo grávida. aqui... Ninguém pode Ainda esquecer grávida. que tem um homicídio tentado, aí um abandono Da de criança. incapaz. Não, e o que ele está fazendo aí é negar o filho de novo. Quer dizer, Exatamente. Ainda continua. Agora, deixa eu entender uma coisa. Ele tem acompanhamento psicológico, o Bruninho? Porque, Tem. esse menino precisa de ajuda, Tem. né? E como é que faz para arcar com essas despesas? Meu marido A senhora trabalha. teve que parar de trabalhar, Daí tem né? o NAVE, o grupo que é um... Das NAVE pessoas que ajudam. Ajuda, Maria do Carmo, tem o João Teixeira, tem pessoas, eu tenho anjos à minha volta que sempre... Agora, Bruninho agora está indo para uma escola de bilíngue, Que bom. né? Por méritos dele, depois a gente, no Que particular, bom, te menino falar o que é. inteligente. E ele, não, sim, notas e tudo. Então, e eu tive um custo alto de material, né? Claro, Passou normal. de R$3.000 do material. E foi tudo o pessoal do NAVE Doado. e Maria do Carmo, Que bom. João. Teve pessoas que andaram contribuindo por esse dinheiro, porque eu tinha um prazo X para fazer a matrícula e eu não tinha o dinheiro. Eu falo assim, eu não tenho vergonha de falar. Não, a Sabe? senhora tem que Eu parar de sou- trabalhar, inclusive, para cuidar dele, né? eu falo assim, a minha vida é cuidar dele. Claro. Quem sustenta a minha casa, as coisas, é o meu esposo. E eu vou te falar o seguinte, meu marido é aquele que levanta muitas vezes, sai de casa às 5 horas da manhã e volta às 9 da noite.
Esse homem honesto, é a história do homem brasileiro que trabalha, a mulher Sabe que brasileira que sai de casa para ganhar. O que a gente estava falando, não é a palavra, é a atitude. Claro. Não é falar sou um bom avô, eu ajo como um bom avô. Claro. Não adianta falar que está arrependido, tem que agir como Dizer uma que pessoa. ama é fácil, né? Exatamente, palavra, não é? Concordo então, com você. isso tem que ser Vai aos atitude. ventos, né? Para Palavra vai aos você certeza. ter uma ideia, esses dias a gente tinha ido jantar fora. O Bruninho queria comer um yakisoba, então vamos lá. Né? Nós fomos no conhecido lá do seu Orlando e sentou e estava ele sempre senta do meu lado. Né? Fofo. Meu marido sentou na minha frente, chegou um senhor, um rapaz, chegou assim, debruçou assim, você é filho do Bruno? Olha isso. Daí ele falou assim, eu sou filho da Elisa Samúdio, o meu pai está aqui. Boa. Eu fiquei, o cara falou assim, parou assim, desculpa, sabe? Já sabe se colocar, me desculpa. né? Ele tem postura, ele bom. tem um caráter muito forte. Ele A já sofreu Elisa- bullying no colégio? Não. É, as pessoas respeitam o menino, né? Não, As respeito, crianças, respeito por ele. Não, respeito porque ele sabe se ele, pôr. claro, Ele aprendeu. sabe se pôr. E outra coisa, ele é um tipo de criança assim que ele não aceita violência. Claro. Ele não é de brigar, nunca teve envolvimento nenhum, mas já teve Que casos assim bonitinho, né? dele entrar no meio Pra de defender. uma discussão para defender uma menina que o menino estava Olha que tendo. bonitinho, né? Ai, que Você vê, fofara. esse menino vai crescer um menino Que de ouro, fofo. assim, sabe? E tem que apoiar mesmo. Porque eu eu acho que falo nessa para hora que a gente tem que estender a quando mão. ele não entendia, eu explicava para ele a seguinte forma: olha, Deus fez o homem e a mulher. O homem Deus fez com uma força maior. A mulher, como é mãe, então ela é uma pessoa mais meiga, mais, né? Ela tem outras qualidades. Porque se Deus tivesse feito o homem e a mulher com a mesma força, daí estava tudo liberado, né? Porque daí eu falei, porque a força que o homem tem não é a mesma que uma mulher tem nunca. Então eu falo, o homem foi feito para proteger a mulher, para proteger o filho, né? Aquela coisa toda. Mas a senhora Isso eu sabe falo que, pra ele. que isso aí esse cara não é bom da cabeça, né? A pessoa que faz um negócio desse é maldade, mas não tem um né, com cré, né? Porque fazer um negócio desse é um... Ninguém normal faz isso. Não é que não seja bom da cabeça, porque sabe exatamente o que está Gente, mas fazendo, né? calma. A loucura é Acho uma que é outra sem coisa. noção. O que eu digo, não é nem sem noção. é psicopata. Sabe? Malvado. Exatamente. Sociopata, Malvado. Sociopata. Mas quem? O Bruno ou o cara do yakisoba? Não, o Não, Bruno. não, né? não. Ah, tá. Yakisoba. O rapaz do É o yakisoba, cara do não. yakisoba que chegou Foi- e perguntou, você é filho do Bruno? Não. Né, ela falou, sou Não, filho da isso foi Elisa. porque Ok. foi uma Ok. atitude ingênua até, né? No Aham. sentido Como de é que a senhora falou pra ele o que aconteceu? Como é que ele soube? Foi aos poucos? Como é que ele soube da história dele? Da história dele, é assim, ao começo ele começou a perguntar quem que era o pai, porque eu falava sempre da mãe, daí ele já estava com 6 anos e pouco, eu peguei e fui mostrar a foto do pai dele, ele olhou, tal, né, ficou de boa. Daí passou um tempo, ele assim, a cabecinha dele Observador trabalha, também, né? ele é observador, e a cabeça fica trabalhando. Não é bobo. Não tem nada de bobo. Essas crianças hoje tudo chipada. Daí ele pegou e um dia perguntou para mim, né? Por que ele não podia ir lá onde que o pai dele estava para conhecer, que não sei. Eu falei assim, ó, seu pai está preso. Mas está preso por quê? Ele roubou ou foi pego com droga? Eu falei, uma coisa nem outra. Começou por aí, né? Daí ele falou assim, então ele matou alguém. Eu falei, não, ele é responsável pela morte de tentativa de uma pessoa e morte da outra, né? Mas ele veio saber mesmo a história da mãe dele, que um dia ele chegou assim na lata, porque eu sempre falei para ele, ó, quando você quiser saber alguma coisa em relação à sua mãe, você pergunta para mim. Ele falou, tá, meu pai está preso porque né, ele começou a ligar os fatos, óbvio. né? E daí viagem, Aí eu ele perguntou? saio. Ele pegou e perguntou. Na lata? Na lata. Qual foi a pergunta? Ele pegou e falou para mim assim, mãe Soninha, o meu pai de sangue é responsável pela morte da minha mãe, não é? Nossa, essas alturas Nossa, eu já estava. eu já tô quase surtando aqui. Se E aí? olhar para ele assim e falar, Você eu falou? falei. Daí ele falou assim, e quem que é a outra pessoa no qual ele tentou contra a vida? Daí eu falei, era você. Ele, mas eu era um bebê. Eu falei, mas infelizmente é o que ocorreu. Daí agora, Pô, é verdade, né? recentemente ele pegou e perguntou para mim onde que estava a mãe dele enterrada. Eu não pude responder. Ai, Porque eu falei para ele, eu sinto muito, meu filho, mas a avó não sabe. Como a senhora não sabe que a sua filha está enterrada? Não sei. Não sei porque os assassinos esconderam o corpo da sua mãe. Sabe? É difícil você
falar para a criança. Ele pegou, começou a enxugar minhas lágrimas e falou para mim, ó, não sofre, não chora, né? Então, ele é meu companheiro também, sabe? E eu falei assim, isso está te causando sofrimento? Perguntei para ele. Ele falou, não, mas eu não gosto de ver a senhora sofrendo. É porque é uma história, né? Mas a senhora sofrendo é uma realidade, né? Daí ele fala que ele não gosta de me ver sofrendo. E quando a gente não sabe como responder alguma coisa para uma criança, porque muitas vezes, em várias situações, a gente não sabe nem como explicar. Não que a gente não saiba a resposta, mas a gente não sabe se é adequado ou não. Tem que se dizer claramente, olha, eu não sei como te explicar isso, tá? Me dá um tempo, eu vou ver como vou te falar e a gente volta ao assunto. Se fosse o caso de você não saber responder alguma coisa... Ele perguntou na lata, né? Não, tá perfeito. Estou aproveitando e passando para outras pessoas. Eu sempre converso com a psicóloga, converso muito com a Maria do Carmo, que é a Dinda dele, é quando vem as perguntas, né? Correto. Então, daí... E outra coisa, eu respondo aquilo que ele me pergunta, nada além. Até ali, porque eu falo assim, porque você vai acabar se enrolando, né? Então, o que eu digo é, se você não soubesse a resposta naquele momento, não que você não saiba o conteúdo, mas não sabia como explicar falar isso, porque não quer trazer um trauma, a melhor atitude é... Olha, eu sei, deixa eu pensar e depois eu volto ao assunto, porque muitas vezes a gente não sabe como explicar, principalmente situações trágicas, situação, né? Agora, é verdade que ele que escolheu a sua roupa, Bruninho? Esse aqui era casaco da Elisa. E ele que escolheu a roupinha que a senhora virou hoje? Esse daqui um dia eu estava na loja e falou, o vestido igual que a senhora gosta. A senhora não gosta desses vestidos? Fofo. Daí eu peguei e trouxe junto na mala, né? Fofo. Mas ele é... Esperto, eu acho que ele já com 10 anos, a criançada hoje vem toda chipada. Né? Então ele já entrou no Google, daqui a pouco ele já sabe toda a história melhor do que qualquer um de nós com aqui. certeza. Viu? Com 10 anos já fez pode tudo. Eu acho que a senhora pode, nisso a senhora pode ficar sossegada. Eles entram no Google, eles fuçam, eles olham, eles leem, eles vão atrás, principalmente quando você não conhece a sua origem. E aí você vai buscar realmente informação. Não, mas eu falo, você sabe que ele não tem a curiosidade de entrar? Porque ele vem e pergunta para mim as coisas. Ele não tem. Mas se não entrou ainda, vai entrar. Uma vez ele viu um vídeo da mãe dele, que era no programa da Sônia Abrão, que a Elisa estava fazendo. Que fui eu, inclusive, que mostrei uma partezinha pequena assim, mas ela... Né, daí eu peguei... Porque ele falou assim, eu não sei como é a voz da minha mãe, porque o meu filho está morando aqui em São Paulo, e daí um dia ele conversando por áudio com o meu filho... Daí meu filho falou, mãe, estou arrepiada do outro lado. Eu falei, por quê? Ele falou assim, Bruninho está com a voz escritinha da Elisa. Mentira. E ele ouviu isso, né? A gente falando. Ele falou. Daí ele falou assim, mas eu não sei como é que é a voz da minha mãe. Daí eu tinha pego uma parte que ela falava do filho e tal, né? Que ia chamar Bruninho. Foi aquilo que eu deixei ele ver, né? Agora, por que não fizeram o exame de DNA nele? No Bruninho? É. Olha, eu vim para o Rio de Janeiro dia 17 de setembro de 2010, que inclusive tinha no Fórum Jacarapaguá, era o processo de Maria da Penha, que estava correndo contra o Bruno, que ele deu o remédio de abortivo para ela, sequestro, aquela coisa. Nesse dia foi recolhido material genético meu e do Bruninho para ser feito. O Bruno, em todas as vezes que foi intimado a fazer, ele se negou. Pode isso, Eliana? Pode, ele não precisa fazer prova contrária, né? Pô, mas então... Prova contrária é presunção de culpa, tá, mas né? Peraí, mas calma. Mas aí o DNA, então, todo mundo que está fazendo DNA, justamente porque a outra parte não quer normalmente. Mas aí a gente procura alguém da família que tenha mesmo sangue, a mesma coleta e tal. Bom, mas se ele está dizendo agora que não sabe se o menino é filho dele, devia doar para fazer... Não, é filho dele. Tanto é que a justiça já determinou... A gente fala são as atitudes, se não fosse filho... já determinou. Aqui, vamos voltar um pouquinho lá atrás. Se não fosse filho dele, por que aos 5 meses ele pega a Elisa, sequestra e dá abortivo para ela? Dá para entender isso? A pessoa não é normal, né? Quer dizer... Se ele tinha alguma dúvida, no benefício da dúvida você espera. É verdade. Ele já tentou lá atrás matar o próprio filho. Gente, tentar matar o próprio filho, olha que loucura. Por isso que a gente fala, né, que conduta é essa, não é? Não é uma pessoa... Não digo que seja louca, porque, volto a dizer, sabia o que estava fazendo, sabia exatamente o que estava fazendo. Se um dia a senhora estiver frente a frente com esse homem, o que a senhora vai perguntar para ele, se é que a senhora vai perguntar alguma coisa, né?
Primeiramente, eu queria saber o porquê de tanta ruindade com o próprio filho dele. O porquê que ele falava tanto que queria um filho homem, ele sabia que o Bruninho era um filho homem, né? O porquê de tanta raiva com a Elisa? O que tem por trás de tudo isso? É uma boa pergunta, né? Por que tanto ódio? Por que ódio de uma criança que não tem culpa de nada? Gente, porque a criança nasceu, não era para ter nascido. Bom, mas ele deu que um usasse abortivo camisinha, exatamente então. para... Ele que usasse camisinha? Ele falou que a camisinha... Agora, ele falou esses dias que a camisinha estourou. Sei. Antes, ela tinha transado com ele sem camisinha. Nem conhece ela, você não viu o que ele falou? Nem viu. Numa suruba. Claro que matar. Tá, agora eu pergunto. Então, ele mentiu no julgamento, em juízo. Como é que fica isso? É verdade. Cadê um promotor? Cadê a justiça Quando ele nossa? fala isso vai muito mais além do que a senhora possa imaginar, a senhora não imagina nada? Eu imagino. Não tem. Eu não sei ela, mas eu imagino. O que você imagina? Algum crime muito mais grave que ele tenha cometido, e ela pode ter tentado chantagear. Por isso que ele não vai responder. Mas não envolvendo assassinato, não? Não. Com certeza algum crime que traga algum proveito econômico, né, gente? Ah, entendi. Entendi. A Elisa não tinha medo dele? Não. A Elisa não era uma menina medrosa. Gente, mas o cara já tinha sequestrado ela, já tinha dado remédio abortivo para ela, não tinha medo dele? Ela fugiu, ela passou um tempo fora aqui de São Paulo, né? Mas daí foi na época que ela ficou em Santos, né, que ele mandou, inclusive, o Bola e o Macarrão atrás. O Bola e o Macarrão só não chegam no destino dela porque eles são pegos numa blitz, né? Senão eles tinham. Gente, mas ela não tinha... Eu não entendo como a sua filha não tinha medo dele. É uma coisa estranha, né? Isso pode acontecer muitas e muitas vezes. A pessoa sempre acredita, principalmente mulher, que houve uma mudança de conduta, houve uma mudança no caráter, a pessoa modificou. E isso eu sempre alerto. Cuidado, principalmente as mulheres, são facilmente levadas a acreditar que houve uma mudança de caráter numa pessoa que várias vezes já atuou de maneira agressiva, de maneira violenta, de maneira desrespeitosa. A tendência é aquilo aumentar. Então, isso também serve de alerta para outras pessoas que estão nos assistindo. A pessoa acaba sendo envolvida emocionalmente e acredita que pode haver uma mudança. Mas você sabe que depois que o Bruninho nasceu, ele começou a procurar a Elisa. Foi quando ele conseguiu trazer ela até o Rio de Janeiro, né? Você acha que ela achou que ele estava se redimindo, achou que ele ia fazer o reconhecimento do filho. Ela acreditou na história. Ela gostava dele, né? Ela gostava. Uma glamorização. Eu acho que ela era apaixonada por ele. Né? Porque, na verdade, quando eu conversei com a Elisa, foi praticamente um mês antes dela dar à luz, e ela não tinha medo nenhum, não. Ela gostava dele. Não tinha medo, ela era completamente destemida. Eu ainda perguntei para ela, você não tem medo? Ela falou, medo do quê? O que ele vai fazer comigo? Vai me matar? Então, ela gostava dele, né? Muito. E ela acreditou que com o nascimento do filho, ele vendo o filho... Né, o filho homem dele, né? Pudesse mudar. Que loucura isso, gente. E outra coisa, não havendo contato constante, não havendo um vínculo afetivo, não se cria esse sentimento que a gente gostaria muito, sabe? Da pessoa ter esse carinho. Tem que haver este contato, tem que haver este vínculo, e isto vem gradativamente. Você sabe que a Vivian, a primeira vez que viu o Bruninho, chegou para ele assim, para mim, ela falou, Bruninho tem raiva do pai? Daí eu falei, pergunta para ele. Claro. Né? Daí ele falou assim, não, porque ia fazer mal para mim. Ai, que fofo. Daí ele falou assim, eu não posso ter raiva, eu não tenho raiva e nem amor. Não posso ter nem raiva nem amor por alguma coisa que eu não conheço. Olha isso. Ele falou isso para ela. Veja só como é verdade. O vínculo se faz com este contato, com esta aproximação. A avó não ficou na orelha, né? Não, isso também é importantíssimo. Eu não falo... olha, fala nada o que eu sinto em relação ao Bruno é meu. Claro, respeito. O sentimento que eu tenho por ele é meu. Não sinto raiva, não sinto ódio do Bruno. Nossa. Não sinto mesmo. Eu sinto dor em relação... A dor é uma coisa presente na minha vida. Agora, eu não sinto... Porque é aquilo que o meu neto falou.
Eu ia... Faz mal para a senhora. Fazer mal a você própria, né? O ódio é aquela coisa, é um copo de veneno que você envenena você mesma em pequenas gotas todos os dias. Então eu falo assim, e eu não queria e não quero passar isso para o meu neto. Muito bem. Quando a senhora olha para o seu neto, a senhora vê a sua filha? Eu consigo ver mais ela. Ele é carinhoso, ele é amoroso, ele é atencioso, sabe? Fofo. Ele é alegre, ele é brincalhão, que nem ela, sabe assim, sabe? Que ela, fofo. e ele é querido por todo mundo, aonde ele vai. Maravilha. Ele é a pessoa, ele é ele, né? Ele não é. Ele não é somos autêntico. os filhos dos nossos pais, somos nós. Se Né? você perguntar alguma coisa, ele não dá rodeios, ele tem resposta direta para você. Quando a gente foi para os comerciais, a gente mostrou aí uma matéria falando das fãs do goleiro, né? Ele tem muitas fãs, é uma coisa interessante. As pessoas continuam com essa idolatria pelo homem do esporte, que ele realmente era um cara muito talentoso, como a gente não tem como se negar isso. Infelizmente, um talento jogado fora por um momento de, sei lá, quer dizer, vários momentos, né? Mas as pessoas continuam idolatrando. Como é que acontece isso? Você, como psicóloga, as pessoas não lembram do que ele fez? É tipo assim, esquece, perdoam. Exatamente. Fica como sendo assim, não. A atitude dele, quer dizer, o que ele diz hoje é tão diferente do que ele era. Então, vamos dar uma nova oportunidade, principalmente mulher. Esta é a questão. Vocês têm que acreditar que a conduta daquela pessoa só irá piorar, a não ser que a própria pessoa queira mudar. E, mais do que isso, não é falando, é agindo. Vai procurar tratamento, vai procurar uma ajuda, sabe? Ela muda a conduta. Claro. Então, isso é fundamental. Falando do caso do goleiro Bruno, e antes de mais nada, o que eu estou vendo aqui é que o menino está crescendo de forma respeitosa, de forma que ele está recebendo amor, carinho, proteção. Isso que é o mais importante, né? Bom, eu queria agradecer mais uma vez a Sônia Moura pela coragem e a força que a senhora está tendo para criar o seu neto de forma educada, com amor, com paciência e com muita calma e respeito por ele. Muito obrigada, viu, por dar essa lição aqui para todo mundo. Obrigada a vocês, obrigada, doutora. Uma grande obrigada lição. a vocês, Obrigada. Felipe, obrigada. Imagina, eu falo assim, eu tento fazer, o trabalho que eu tento fazer com o meu neto é através do coração. Com certeza. Né? Bom, É Eliana amor. Passarelli, muito obrigada. Eu Volte que agradeço, sempre. querida. Felipe Campos estava com saudade de você. Muito obrigado também, muito obrigada, viu? Beijo pra E Suzy vocês. Camacho, muito obrigada pela sua ajuda. Obrigada eu por estar aqui presente. Parabéns por você ser essa avó maravilhosa. Então, boa noite. Muito obrigada. Tchau.